Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: Estamos unidos para crescer juntos. Dia 28. Perdoando uns aos outros. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. É impossível haver comunhão sem perdão. Como cristãos, somos chamados a nos reconciliar uns com os outros. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Precisamos constantemente perdoar e receber perdão uns dos outros, para que não sejamos dominados por excessiva tristeza. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Toda vez que alguém nos fere, temos uma escolha a fazer: concentrarmos-nos na retaliação ou na resolução. A Bíblia fala com muita clareza sobre acertar as contas. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. No reino de Deus, não é suficiente dizer que não vamos procurar a vingança. Temos de buscar perdoar no íntimo do coração, perdoar mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Ao ler a Bíblia, fica evidente que perdão não é uma questão opcional para o seguidor de Cristo. Deus estabelece um padrão tão alto porque sabe quanto está em jogo. A amargura e a falta de perdão são como um câncer que o destruirá de dentro para fora. O perdão é o bisturi que remove o tumor da amargura. Isso não quer dizer que você sempre será capaz de perdoar e resolver completamente a situação. Talvez você tenha de continuar perdoando inúmeras vezes até saber que concedeu liberdade ao ofensor. Mas o perdão é uma escolha possível de ser feita e é aquela esperada por Deus. No livro de Colossenses, Paulo nos dá as bases e a motivação para o perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Capítulo 3, versículo 13. E em Romanos, capítulo 5, versículo 8, lemos que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, antes de pedirmos perdão. Quando lembramos do preço pago por Jesus, como não perdoar os outros? Então, o que significa perdoar? Primeiramente, vamos admitir que não é fazer algo parecido com uma ginástica mental para apagar nossa dor, e não significa fingir que nunca fomos feridos. Em vez disso, perdoar significa não mais nos manter ofendidos com o ofensor. Isso quer dizer que você perdoou a dívida e intencionalmente escolheu liberar aquele que o feriu. Você ama profundamente, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aqui estão alguns passos a ser dados em direção ao perdão. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Como Davi nos Salmos, use a oração para exteriorizar verticalmente. Clame a Deus, diga exatamente como está se sentindo. Ele não ficará surpreso ou chateado com sua raiva, dor, insegurança ou amargura. Sempre tome a iniciativa. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Jesus disse que devemos dar o primeiro passo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Confesse sua responsabilidade no conflito. Se quer seriamente restaurar o relacionamento, deve começar admitindo seus próprios erros ou pecados. Jesus disse que essa é a maneira de ver mais claramente a situação. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5. Talvez você precise fazer uma pausa nesse momento para ter uma conversa honesta com Deus sobre alguém a quem tem de perdoar. Seu Pai Celestial sabe que não é fácil superar as dores, mas Ele o ajudará e lhe dará a graça necessária para perdoar. Então, faça-o agora. Você ficará feliz por fazê-lo. Para pensar, é impossível haver comunhão sem perdão. Versículo para memorizar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Questão para considerar. Se você precisa perdoar alguém, quando irá fazê-lo? Se você agiu errado contra alguém, quando pedirá perdão?